Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram, e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. E levando a rede cheia de peixes, logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando por esses pedidos. Quantos mais nesta noite de oração? Irmã Lindalva, vamos orar para Deus ter misericórdia. Bom, Marlon pede oração para a sua sobrinha de Caconde. Vamos estar intercedendo também por ela. Convido aqui o pastor Vani para estar fazendo essa oração. Oramos, querido Deus, mais uma vez aqui estamos na sua presença e te pedimos, Senhor, a tua bênção em favor de cada um que necessite e tem solicitado as orações. O Senhor conhece a situação, a necessidade deles. Entra, pois, Senhor, com providência, restaurando, libertando, curando de todas as enfermidades, dando vitória, Pai. Nós te pedimos porque cremos, Senhor, em nome de Jesus. Também abençoa os que aqui estão nesta noite, o teu filho que estará ministrando a tua palavra, e que nós possamos receber em nosso coração a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesta noite, talvez alguém até estivesse na expectativa que eu ministrasse alguma mensagem concernente
aos acontecimentos desse final de semana, que muito nos entristeceram. Todavia, ao meu coração nasceu uma palavra totalmente diferente dos últimos acontecimentos, e entendo que nós devemos agora olhar para frente e buscar a Deus, para que também no momento que Deus nos chamar, nós estejamos preparados para o encontro com Ele. E veio ao meu coração esta palavra, que já está há alguns dias falando fortemente comigo, e eu quero compartilhar com os irmãos a meditação desta palavra. E o meu foco principal é a partir do versículo de número 15. Todavia, antes de nós propriamente entrarmos nesse texto, fazermos aqui alguns comentários introdutórios para que nós possamos entendê-lo. Primeiro, não há dúvida na leitura que João registra esse acontecimento, que o personagem principal aqui é a indagação que Cristo faz a Pedro, e todos nós sabemos o porquê Cristo os fez. Todavia, se faz necessário nós voltarmos lá atrás, lá no início do ministério de Cristo, quando ele escolheu Pedro para o apostolado, para ser o seu discípulo, para ajudá-lo naquela tarefa que ele teria de levar o evangelho ao maior número de pessoas de sua época, para então depois oferecer-se em sacrifício por todos nós. Quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós temos um perfil do temperamento de Pedro. Pedro, ele era sanguíneo, e como todo bom sanguíneo, Pedro, ele era aquela pessoa falante, impulsivo, desinibido. O sanguíneo, ele é muito impulsivo, ele toma decisões momentaneamente, depois se arrepende. É falante, fala as coisas que depois vai se arrepender. Por isso que todo sanguíneo, ele pede muito perdão, ele pede muitas desculpas, porque ele faz muitas coisas e fala muitas coisas repentinamente, sem pensar naquilo que ele vai fazer ou falar. E Pedro, ele era sanguíneo. É por isso que você vai ver ele sempre envolvido em todos os acontecimentos relacionados a Jesus. Era o primeiro a falar, era o primeiro a se colocar diante de uma situação, era o primeiro a dar uma resposta. E isso fazia com que ele acertava muitas vezes e também errava muitas vezes. É por isso que você vai ver em Mateus capítulo 16, ele, no momento, quando Jesus pergunta: quem sou eu para vocês? E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E minutos depois, o Senhor ter que expulsar o demônio dele. Um minuto antes, Jesus elogia ele, dizendo: não foi a carne, não foi o sangue, mas foi o Espírito, meu Pai, que te revelou que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Mas momentos depois, ele quer dizer que Cristo não vai morrer, que Cristo não vai padecer. E o Senhor vislumbra na boca de Pedro o diabo falando, e Jesus diz: afasta de mim, Satanás. A pessoa impulsiva, ao mesmo tempo que ele está no céu, ele já está no inferno. Ao mesmo tempo que ele fala uma coisa certa, ele fala uma coisa errada. Pedro era isso. Pedro era impulsivo, fala muito, fala o que convém e o que não convém. É elogiado por aquilo que fala que é certo e é criticado por aquilo que ele fala que é errado. Esse é o Pedro que nós conhecemos na Bíblia. Mas era um dos discípulos de confiança de Cristo. Era um dos três, Pedro, Tiago e João, que esteve nos momentos da vida de Cristo, como na transfiguração,
no Getsêmani, como na casa de Jairo. Era com os três que o Senhor Jesus mais contava, que o Senhor Jesus parece que mais confiava. Pedro, Tiago e João. Parece até uma ladainha quando você vai ler o texto bíblico. E você vai ver sempre a Bíblia, os escritores sagrados, citando esses três como aqueles que sempre estavam com Cristo. Pedro, ele é tão afoito na sua palavra, ele é tão sanguíneo, o cara que não quer perder nunca, o cara que sempre quer ganhar, o cara que sempre quer se colocar numa posição de destaque, conta comigo, eu vou estar com você, que naquela noite em que Jesus está no cenáculo para participar da sua última refeição com seus discípulos, Mateus, ele vai registrar no capítulo 26, que Cristo vai falar assim: olha, nesta noite, o pastor vai ser morto, as ovelhas vão se dispersar, vocês vão se escandalizar. Mateus 26, 31 ao 36, Pedro fala assim: não, eu não vou me escandalizar. Ainda que todos se escandalizem, eu não vou me escandalizar. Não, as ovelhas vão se dispersar, Senhor, ainda que todos fujam, eu não vou fugir, eu vou contigo até o final, eu estou pronto para morrer por ti. João, ele vai registrar isso no capítulo 13. Ele vai dizer, a Bíblia ali em Mateus 26, diz que todos os discípulos concordaram com Pedro e falaram a mesma coisa que Pedro. Mas João, no capítulo 13, versículo 37, João vai dizer só de Pedro. Pedro diz assim: eu estou pronto a morrer por ti, eu vou contigo até o fim. Jesus olha para Pedro, conhecendo Pedro, Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ou antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro diz: eu não, eu vou contigo até o final. Ele sai do cenáculo, Jesus vai para o Getsêmani, e no Getsêmani Jesus é preso. Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote. Pedro acompanha de longe. Pedro fica no pátio da casa do sumo sacerdote, juntamente com os servos do sacerdote. Chega uma serva do sacerdote e diz assim: olha, tu és um dele. Ele diz: não, não sou. Depois o outro chega e diz assim: não, tu és um dele. Ele diz: eu não sou. E pela terceira vez, chega e fala assim: ó, tu és um dos seguidores do Nazareno. E ele começa, diz a Bíblia, a praguejar e dizer: eu não sou, eu não sou. Ele nega Jesus. E diz que quando ele nega Jesus, o galo canta. Jesus está numa sala, num quarto, em um lugar cuja janela está para o pátio. E diz a Bíblia que quando Pedro vira-se, ele vê Jesus. Após ter negado, e quando ele vê Jesus, ele começa a chorar. Jesus viu Pedro. Jesus olhou no olho de Pedro. Pedro olhou no olho de Jesus e ele começa a chorar. E ele sai desesperado daquele lugar. Jesus é crucificado. Mas no terceiro dia, cumprindo o que o Senhor havia dito, ele ressuscita. E quando Jesus ressuscita, ele vai aparecer primeiro para Maria Madalena. Maria Madalena vai vê-lo lá no sepulcro, no jardim do sepulcro, e vai confundi-lo com um jardineiro. Jesus vai se apresentar a ela, ela vai reconhecer Jesus quando ele a chama pelo seu nome. E ela então sai disparada após anunciar que Cristo havia ressuscitado. Sumiu a palavra da boca, ressuscitado. Pedro e os discípulos correm para o sepulcro, não vê ninguém. A Bíblia diz que Jesus apareceu uma segunda vez para Maria, sua mãe, e para Salomé. E quando Jesus aparece para Maria, sua mãe, e Salomé, ainda no domingo de manhã, depois elas vão ver o anjo, e o anjo vão dizer para ela: vai até Galiléia, porque o Messias vai aparecer lá, o Jesus vai aparecer lá. Fala para os discípulos ir para lá, e diz assim: e diga a Pedro para que vá também.
elas anunciaram a Pedro: olha, nós recebemos uma mensagem para te transmitir, que o Senhor vai vir da Galileia para conversar contigo. Eu fico imaginando a cabeça de Pedro dizendo: agora ele acaba comigo. Sabe quando você faz uma arte, você era criança? Você lembra disso, quando você era criança, fazia uma arte? E sua mãe dizia assim: eu vou te pegar. Você fugiu, não queria entrar em casa, diz: não, mas você vai entrar em casa. Fica tranquilo. Ou aquela mensagem: deixa o seu pai chegar do trabalho. O coração disparava. Porque você sabia que quando chegasse, olha lá. Eles dão uma risada ali, acho que ele sabe o que é isso. Sabia que o negócio ia pegar. Imagine o coração de Pedro ouvindo isso. Bom, Jesus aparece a terceira vez para os discípulos a caminho de Emaús. E a quarta vez que Jesus aparece é para Pedro. Vai dizer Lucas que o Senhor apareceu para Pedro. Mas não diz nada que Jesus tenha falado alguma coisa para Pedro. Ele apareceu para Pedro, e isso ainda no domingo, na parte da manhã. Pedro viu Jesus, e Jesus não falou nada para Pedro. Imagina alguém falando para você: ó, eu quero te encontrar na Galileia, e você vê essa pessoa não fala nada para você. O coração de Pedro apertou ainda mais. Diz a Bíblia então que eles vão estar trancados dentro da casa naquele primeiro domingo ainda, no domingo da ressurreição. Vai dizer a Bíblia em Marcos capítulo 16, 14, Lucas 24, 35 a seguir, que eles estão trancados naquele domingo da ressurreição com medo, e Jesus se apresenta no meio deles. Eles levam um susto, eles pensam que é um fantasma, e Jesus diz: não, não sou um fantasma, sou eu mesmo, pode tocar aqui em mim. E eles ainda estão com medo. Jesus diz: tem alguma coisa aí para comer, e eles pegam pão, ou melhor, peixe e mel, e daí Jesus come para provar que não era um fantasma. Pedro está ali, e Jesus não fala nada com Pedro. Imagina o desespero de Pedro. Jesus então vai aparecer de novo para eles. Naquela ocasião, Tomé não estava lá. 8 dias mais tarde, eles estão novamente trancados dentro de uma casa, com medo. Tomé está lá, o Tomé que havia duvidado da ressurreição. A casa está fechada e Jesus se aparece de novo lá no meio e diz: Pai seja convosco. E ele chama a atenção de Tomé, diante de todo mundo. Tomé, você não creu, Tomé? Pedro diz: agora que vem a pancada em mim. Se ele está chamando a atenção de Tomé, porque Tomé duvidou, imagina de mim que neguei. Mas Jesus, mais uma vez, não fala nada para Pedro. Na cabeça de Pedro, Jesus tinha rejeitado ele. Na cabeça de Pedro, ele não tinha condição mais de estar com aqueles apóstolos, com aqueles discípulos dos mestres. Na cabeça de Cristo, o Senhor já encontrara com ele 3 vezes. E o Senhor não falara com ele. O Senhor o desprezou. E ele então diz: quer saber de uma coisa? Para mim aqui não dá mais. Eu vou voltar a pescar. E ele fala para os discípulos, seus companheiros que estão com ele, dizendo: olha, eu vou voltar a pescar. Eu vou para o mar da Galileia. Os discípulos, eles eram influenciados pelo apóstolo Pedro. Eles não deixam Pedro ir sozinho. Ainda que Pedro não via neles condições de liderar aqueles discípulos. Ainda que Pedro não via nele condição de continuar sendo um apóstolo de Cristo. Só que aqueles discípulos olhavam para Pedro e reconheciam em Pedro uma eminência. Reconhecia em Pedro alguém com condição de liderá-los. Então, eles vão após Pedro. E eles entram no barco e lançam a rede para cá, para lá a noite inteira. Estica para cá, estica para lá, nada. E quando é de manhãzinha, já a noite está indo embora.
O Senhor se apresenta na praia e é a terceira vez que ele vai apresentar para todo o grupo de discípulos. As 2 vezes anteriores dentro da casa, agora a terceira vez com os discípulos na praia, mas aqui já é a 7ª vez que Jesus aparece após a sua ressurreição. Jesus pergunta se eles pegaram alguma coisa, ele diz que não pegaram nada. Jesus então manda eles lançar a rede à direita, eles lançam, pega aquela quantidade enorme de peixe, e quando eles vêm, João reconhece que é Jesus. Pedro estava apenas com a roupa de baixo, com uma roupa íntima, por isso que a Bíblia diz que ele estava nu, não nu, pelado, no sentido que nós temos a concepção, mas havia uma primeira roupa muito fina que se colocava debaixo de uma roupa mais grossa, era com aquela roupa que Pedro estava, e ele então se cinge, mergulha e vai até Cristo, e Cristo diz, traz peixe para nós colocarmos mais na brasa, porque só tinha um. Ele corre lá, puxa a rede, e ele traz o peixe, e eles comem. Todo mundo em silêncio. Ninguém ousa falar nada. Eles comeram, eles estão saciados. Aí Jesus toca no ombro de Pedro e diz, Pedro, vamos andar um pouquinho. Por que nós sabemos disso? Porque no versículo 20 vai dizer que João seguia. Pedro viu João seguindo ele, Jesus. Jesus não vai conversar com com Pedro na frente de todos os discípulos. Jesus não vai conversar com Pedro na frente de todos aqueles homens que ali estavam pescando. Ele come com aqueles homens. Mas na hora de conversar com Pedro, ele chama Pedro para caminhar na praia. E é caminhando na praia, é andando na praia, que Jesus vai fazer essas perguntas famosas e conhecidas que ele faz a Pedro. O Senhor não quer que Pedro fique constrangido diante dos demais apóstolos. O Senhor não quer que Pedro se sinta envergonhado diante dos demais. O Senhor o chama à parte. O Senhor o chama sozinho. O Senhor o chama para caminhar. Enquanto os demais estão sentados ao redor de uma fogueira, talvez conversando outro tipo de conversa, ou do peixe maravilhoso, ou do mel maravilhoso, ou do pão maravilhoso que eles comeram, Jesus chama Pedro para caminhar. Apenas o barulho da onda do mar quebrando na praia. E Jesus vai falar com Pedro. Muitas vezes o Senhor nos chama para caminhar, ouvindo o som do barulho das ondas quebrando na praia, da brisa soprando, e o Senhor não faz ninguém passar vergonha. O Senhor não constrange ninguém na frente dos demais. O amor de Deus é tão grande que ao invés de Ele nos fazer envergonhar por aquilo que nós fizemos diante de toda a comunidade, o Senhor nos chama à parte para falar conosco. E o Senhor chama Pedro à parte para falar com ele, para trazê-lo à razão e para mostrar para ele que o Senhor ainda conta com ele diante do seu exército. E ele caminhando, o Senhor vai perguntar: Pedro, tu me amas mais do que estes? Há 3 interpretações deste tu me ama mais que estes. A primeira interpretação é que Jesus está dizendo: tu me amas mais do que o barco e a rede, mais do que o teu trabalho. Por que essa interpretação? Porque a primeira coisa que Pedro fez quando ele se sentiu como um homem despedaçado, sem mais o direito de ser discípulo, foi voltar para o trabalho. A primeira coisa, diante dele se sentir fracassado na sua vida espiritual, foi voltar a se dedicar ao trabalho. Então o Senhor pergunta: tu me amas mais do que o teu barco? Tu me amas mais do que a tua rede?
E você sabe que quando nós vacilamos na nossa fé, quando nós vacilamos na nossa vida espiritual, a primeira coisa que nós fazemos é nos dedicar ao máximo à vida material. É só nós estarmos nos sentindo fracassados na fé, até por um motivo para escondermos o nosso fracasso, até para esconder e dar uma desculpa, porque nós não estamos cultuando a Deus. Nós colocamos tudo no trabalho. Então há essa primeira interpretação. Essa interpretação não é eu que faço, é uma boa parte de teólogos. Mas há a segunda interpretação. Pedro, tu me ama mais do que estes? Tu me ama mais do que tu amas a estes? Porque Pedro estava disposto a abandonar o evangelho, mas não estava disposto a abandonar os seus companheiros. Pedro estava disposto a deixar o ministério que Deus lhe confiara de ser pescadores de homens, mas ele não estava disposto a abrir mão dos seus companheiros de trabalho. Então, Pedro, tu me ama mais do que tu ama a estes? Porque é interessante que muitas vezes nós deixamos Jesus, mas nós não deixamos as pessoas que estão ao nosso redor. Nós abandonamos Jesus, mas nós não abandonamos aquele que está próximo a nós. E não é porque nós somos bonzinhos de coração, não. Está certo, a Bíblia diz que se nós não formos fiéis a quem nós enxergamos, a quem convive conosco, nós jamais seremos fiéis a Deus, a quem nós não vemos. Mas é que nós tentamos suprir a nossa carência naquilo que nós não temos em Deus, não porque a falha está em Deus, porque a falha está em nós. Nós tentamos suprir esta carência, agarrando com toda a força aqueles que estão ao nosso redor. Mas há uma terceira interpretação, talvez essa mais correta, que o Senhor está dizendo: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Tu me ama, Pedro, mais do que estes me amam? E por que Jesus faz essa pergunta? Porque lá no cenáculo, Pedro falou assim: a esses podem te negar, esses podem fugir, esses podem esconder-se, mas eu vou contigo até o final. Pedro, ele achava que ele amava Jesus mais do que qualquer um dos discípulos. Pedro achava que ele era muito melhor do que qualquer um dos discípulos. Então todos estes podem te negar, todos eles podem escandalizar, todos estes podem te abandonar, mas eu vou contigo até o final. E ele foi o primeiro a fugir, foi o primeiro a negar, foi o primeiro a se escandalizar. Então, Pedro, tu me amas mais do que estes me amam. Um dos maiores problemas nossos é não nos conhecermos, não conhecer o nosso limite, não conhecer até onde nós podemos suportar, não conhecer a nossa verdadeira estatura. Paulo diz assim: ninguém pense sobre si além do que convém. E muitas vezes nós pensamos muito sobre nós e pouco sobre o nosso irmão, e nós nos consideramos melhores do que eles. E é o que Pedro estava fazendo. Eu sou melhor do que eles. Eles vão te negar, eles vão escandalizar, eles vão fugir, mas eu estou pronto a dar a minha vida por ti. Mas quando chegou o momento, ele abandonou o Senhor Jesus, ele negou a Jesus. E preste atenção numa coisa. Por que Pedro fez isso? Porque a visão dele era contrária. Quando veio os soldados para prender Jesus, realmente ele estava preparado. Ele sacou da espada. Ele já cortou a orelha do servo do sacerdote.
sumo sacerdote. Mas ele estava com a visão errada. Ele achava que conquista até o fim estava relacionada a material, a usar a espada para matar, para defender. Jesus diz: não, recolhe a tua espada, porque quem fere com espada será ferido. Pedro estava pronto aí com Cristo, materialmente, com violência, mas não com a submissão que era necessária aos seus apóstolos. Então tu me amas. E aqui há um jogo de palavra que muitos estudiosos dizem que não é a correta interpretação, porque João, melhor dizendo, faz muito isso no seu evangelho. Mas quando Jesus fala tu me amas, ele usa o termo grego akapau, que é o amor divino, o amor sacrificial. Mas quando Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, ele usa a palavra grega filéu, que é o amor por afeição, o amor de amizade. Os estudiosos dizem que não é certo fazer essa interpretação, porque quando eles falaram em aramaico, que era a língua comum. Pedro e Jesus estão falando em aramaico. João vai escrever o seu evangelho, escreve em grego. Mas eu creio na inspiração plenária e que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento. Então, quando Jesus pergunta assim: tu me amas, o amor sacrificial, ao amor que se entrega, ao amor que dá a vida. Lá atrás ele não tinha amado Jesus assim, porque ele tinha negado, ele não deu a vida. Agora Pedro tem ideia de quem ele é. E Pedro disse: Senhor, te amo. Mas o amor que eu tenho até agora é o amor da amizade. É o amor não de um filho para o pai, não de um adorador fiel para o seu Deus, mas é o amor de afeição, é o amor de um amigo para o outro. Paulo vai dizer aos Romanos: será que haveria alguém que daria a vida por um justo? Pedro não deu a sua vida por Cristo. Pedro diz: eu te amo. Eu tenho afeição por ti como um amigo tem para o outro. E Jesus então vai dizer para ele: apacenta os meus cordeirinhos. Mas mais uma vez Jesus vai perguntar: Pedro, tu me amas? Mais uma vez ele vai usar o termo grego aqui, João, akapau, o amor sacrificial. E mais uma vez Pedro vai responder com amor de amizade, filéu. Senhor, eu te amo, filéu, o amor da amizade. As duas primeiras perguntas que Jesus faz, ele usa a palavra grega akapau, o amor sacrificial. Pedro responde com filéu, o amor de amizade, o amor que tem simpatia, o amor por afeição. E mais uma vez Jesus vai dizer para ele assim: apacenta as minhas ovelhas. Só que pela terceira vez, o Senhor vai perguntar: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Só que aqui agora Jesus não vai perguntar usando o termo grego akapau. Jesus vai descer ao nível de Pedro. Jesus não vai perguntar para ele assim: tu me amas com amor sacrificial? Não. João vai registrar aqui que Jesus usou a palavra filéu. Tu me amas, filéu. As duas primeiras vezes, tu me amas com amor sacrificial. Pedro diz: eu te amo com amor de amigo. Então Jesus diz agora pela terceira vez: tu me amas com amor de amigo. Aquilo vai trazer tristeza ao coração de Pedro. Porque Jesus estava perguntando pela terceira vez. Talvez ele sentiu na palavra de Cristo, Cristo tendo que rebaixar a palavra de amor
para que possa alcançar Pedro. Talvez ele também sentiu que Cristo está dizendo assim: olha, tu me negou 3 vezes, então 3 vezes tu tem que me confessar agora. Jesus em nenhum momento lançou na face de Pedro o seu erro. Em nenhum momento Jesus lança na face de Pedro o pecado dele. Em nenhum momento Jesus diz: tu me negou 3 vezes. Eu vi você me negar, não diante de um juiz, não diante de uma autoridade, mas diante de uma porteira. Não desmenosprezando o trabalho que aquela mulher fazia. Mas diante de um servo, tu me desprezou. Jesus não fala em nenhum momento isso. Mas 3 vezes tu negaste. Então 3 vezes ele tem que afirmar o amor. E aquilo lembrou Pedro de tudo aquilo que ele tinha feito. E ele entristeceu. Ele diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele está dizendo: Senhor, tu sabias que eu ia te negar. Quando eu disse que te amava, com amor sacrificial, que eu ia contigo até o final, tu já sabias que eu ia te negar. Tu me perguntas se eu te amo, com amor sacrificial. Eu não tenho ainda esse amor, mas tu sabes que eu ainda te amo como um amigo. E então, pela 3ª vez, Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. O Senhor conhece o grau do nosso amor para com Ele. O Senhor conhece o quanto você ama Ele. O Senhor sabe o quanto eu amo Ele. E o Senhor sabe que muitas vezes há coisas na nossa vida que sobressai esse amor. Que se nós formos colocados diante da vida e da morte, nós vamos escolher a vida. Não porque nós não amamos Ele, não, nós amamos Ele. Mas não ao ponto de deixar tudo, de entregar tudo e de morrer por Ele. Mas sabe o que o Senhor sabe também? Que amor é relacionamento. E quando maior é o relacionamento, maior é o amor. Hoje a sociedade, nós convivemos no período de casamento por amor. Isso é algo moderno, é depois da Revolução Industrial. Depois da Revolução Industrial, que começou-se a casar por amor. Que era quando os jovens começaram a deixar a casa dos seus pais, a roça, para ir para a cidade grande para trabalhar. E conheciam uma moça e casavam-se. Mas até então, os casamentos eram arranjados. O pai da moça, o pai do moço conversava, arranjava o casamento. E muitas vezes aquele casal, eles iam se conhecer apenas no dia do casamento. E através do dia a dia, da vivência, aprendia a se amar um ao outro. Eu lembro da minha avó, mãe de minha mãe, a avó materna, quando ela casou, e ela contava que levaram ela para passar a lua de mel, ela fugiu para casa dos seus pais, porque ela não conhecia o rapaz. Conheceu na noite do casamento, estava com medo. Mas depois, o relacionamento, o andar a dois, foram aproximando, as mentes foram se compreendendo, os corações foram se ligando, e o amor então se apegou, porque amar é opção. Jesus diz: eu entendo, Pedro, eu entendo, que hoje o teu amor é um amor de amigo, mas eu vou dizer uma coisa para você, e isso está no versículo 18, o Senhor diz assim: na verdade eu digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e levará para onde tu não queiras. E o verso 19, e disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar Deus.
O Senhor está dizendo assim: ó, eu te entendo. Eu sei que o teu amor hoje não é o amor sacrificial, mas vai chegar um dia, e você vai estar velho, que pegarão você, vão cingir você, vão abrir as tuas mãos e vão te matar, e você vai morrer por amor a mim. A tradição diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. O Senhor está dizendo: eu entendo que agora talvez o teu amor não seja o amor absoluto, sacrificial, mas nós vamos andar junto, Pedro. Eu não abro mão de você. Você vai continuar trabalhando. Você vai continuar cuidando das minhas ovelhas, dos meus cordeirinhos. E vai chegar um dia que o teu amor será tão grande por mim, que você vai estar pronto a morrer por mim. O Senhor entende que talvez hoje você não ame Ele com todas as forças, mas você ama. E é por isso que Ele não desiste de você. É por isso que Ele não desiste de mim, apesar de nós errarmos, apesar de nós pecarmos, apesar de nós negarmos Ele diante de alguma coisa, mas Ele não desiste. Ele continua dizendo: eu conto com você na minha obra, porque Ele sabe que à medida que nós andarmos com Ele, o nosso amor será multiplicado ao ponto de daqui a um tempo nós não importar com mais nada, a não ser agradar a Ele e adorar a Ele. É isso que Jesus está dizendo. Quantas vezes nós pensamos em parar por causa que nós erramos? Porque nós olhamos para nós e nos achamos indignos de estar aqui. E assim como Pedro, nós queremos voltar. Essa semana eu li uma frase de Thomas Edison, que ele diz que o fracasso é desistência. Você pode errar, mas enquanto você não desistiu, você não fracassou. Se você desistir, você vai fracassar. Mas se você continuar, não, você apenas errou. Você está num processo de transformação, de aprendizado, para descobrir aquilo que você almeja. E o Senhor sabe disso também. É por isso que Ele chama Pedro. Pega na mão de Pedro e diz: Pedro, vamos andar aqui na praia. De modo velado, Jesus está dizendo assim: eu sei que você errou. Eu sei que tu não me amas tanto assim agora, Pedro. Mas eu também sei que você um dia vai morrer por mim. Eu sei que você me negou. Quando você disse que ia comigo até o final, eu sabia que você ia me negar. Eu sabia. Eu vi você saindo desesperado, chorando. Mas eu sei algo que você não sabe, Pedro. Eu sei mais alguma coisa que você não sabe. É que você vai me amar tanto. Mas vai me amar tanto, que você vai estar pronto a morrer por mim crucificado. Talvez eu olhe para você, eu não sei o amanhã seu. Você olha para mim, não sabe o meu amanhã. E talvez eu não consiga compreender porque você erra tanto, e você não consegue compreender porque eu erro tanto. E mesmo assim o Senhor continua insistindo em nós. É que o Senhor sabe que à medida que nós formos caminhando com Ele, nós vamos estar tão ligados a Ele, que nós não vamos querer mais nos separar dEle. O Senhor sabe. O Senhor sabe. E é por isso que nesta noite, apesar de sermos tão falhos e pecadores, o Senhor nos trouxe na sua casa, para nós termos mais uma experiência com Ele. Para nós ouvirmos Ele dizer: eu sei, eu conheço o teu amor. Eu sei que o teu amor não é absoluto, eu sei que o teu amor não é sacrificial. Mas eu também sei que à medida que você continuar andando comigo, o teu amor vai aumentando. O teu amor vai aumentando. Porque diz Paulo, diz a Escritura Sagrada, que a vereda do justo é como a luz da aurora. Não foi Paulo que disse?
Mas a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. O Senhor sabe que à medida que você continuar andando com Ele, você vai se desvencilhar do que lhe prende no mundo hoje. Você vai conseguir se soltar daquilo que lhe prende. E vai chegar um momento que você vai estar servindo a Ele totalmente. Quem ouve essa palavra e possa dar um glória a Ele, diga amém. Então não desiste. Não vou continuar porque eu estou tendo muito fracasso. Eu não estou conseguindo. Não desiste. Porque à medida que você andar, você vai ser fortalecido pela graça de Deus. E o teu amor vai aumentar dia após dia. Amém, meus irmãos? Nós vamos louvar.